O que aprendemos com o Michael Jordan? O que podemos aprender com o Michael Jordan? O Pelé do basquete, até hoje, né? O cara que foi top, ganhou tudo que era possível e imaginável no basquete americano e também no mundo, nas Olimpíadas e tudo mais. Então, hoje é a quinta parte dessa série. Ele vai estar falando sobre trabalho em equipe. Você sabe trabalhar em equipe? Ou você se posiciona como estrela do teu time, a estrela da tua equipe, seja na sua empresa, seja na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos? Como é que você lida com isso no teu dia a dia, no trabalho? Então, ó, a gente está utilizando esse livro aqui, Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan, comentado pelo Bernardinho, do vôlei, que é outro monstro sagrado também, né, do esporte. Então são duas pessoas aqui dando as dicas, dando o caminho das pedras, tá? Hoje é a quinta parte, no final do vídeo eu vou botar aqui do lado uma playlist, o link da playlist com os vídeos anteriores dessa série. Vale muito a pena você assistir, tá bom? Então, vou fazer aqui a leitura de algumas partes do livro aqui que eu achei interessante, com os devidos comentários. Então, Michael Jordan, ele fala sobre trabalho em equipe, e ele comenta um detalhe. Ele fala assim, ó: o talento ganha jogos, mas trabalho em equipe e inteligência vencem campeonatos. Se você acompanha algum esporte, futebol, por exemplo, você vê em algumas partidas o craque do time, ele vai e faz uma jogada, o jogo está 0-0, ele vai e faz uma jogada e sai o gol e o time ganha de 1-0. Aquele craque conseguiu ajudar a vencer o jogo. Mas ele coloca que para ganhar um campeonato, que é uma sequência de 30 jogos, 38 jogos, 40 jogos, sei lá, uma quantidade, só aquele cara sozinho, talentoso, não vai resolver não. Precisa ter toda a equipe. É engraçado, porque é comum a gente colocar, né, o craque do jogo. Ok, o craque do jogo. Mas e o cara lá que evitou que o adversário fizesse um gol? Aquele sujeito que tomou uma bola ali e evitou um ataque do adversário. A tomada de bola, né? Ele tomou uma bola ali, desarmou o adversário. Dificilmente vai ser aplaudido, dificilmente vai ter o nome dele aparecendo lá no placar eletrônico, né? Dificilmente vai ganhar prêmio. Mas e esse cara também? Se não é esse cara, não adiantava nada ele fazer um gol porque o time dele ia tomar 2, 3, 4. E aí, como é que fica isso? Então o Michael Jordan, ele comenta aqui, ele vai falando aqui, ó, o seguinte, né? Parece que a nossa sociedade tem uma tendência a glamorizar o aspecto individual do sucesso, sem levar em consideração o processo como um todo. Ele cita o exemplo do futebol americano, que tem o quarterback, que é o cara que é o cérebro do time. Ele pega ali, passa a bola, coloca, mas quando ele joga a bola para o outro, tem o cara que vai receber a bola. Quando ele vai jogar a bola para o outro, tem o sujeito que impede de tomarem a bola dele. Tem toda uma estratégia, tem todo um time fazendo isso, ok? Ele fala assim, então, como é que funciona quando ele começa a jogar só pensando nele? Ele diz assim que não adianta, por exemplo, numa empresa, um executivo ter grandes ideias se não tem pessoas capazes de fazer acontecer. Ele não vai ter todas as peças no lugar. Ele fala assim, ó, podemos ter o melhor vendedor do mundo, mas se o pessoal encarregado da produção não for bom, ninguém vai querer comprar. Não adianta eu vendo essa caneta, eu falo que essa caneta aqui ela é linda, maravilhosa, sensacional, oitava maravilha e tal, e que você vai ser feliz com essa caneta, e aí eu vendo, mas aí a fábrica não consegue fabricar a quantidade necessária para mandar para você. Aí tu comprou a caneta não chegou para você, eu vou perder minha credibilidade, você nunca mais vai comprar a caneta comigo. Olha aí, toda uma equipe, por trás tem toda uma equipe, ok? Tem uma história, não está aqui no livro, mas eu acho sensacional, do John Kennedy, quando a NASA estava preparando, né, para mandar o primeiro foguete lá para a Lua, o homem para a Lua, e todo mundo trabalhando. E aí o John Kennedy ele passa no banheiro, ele fala assim, encontra um faxineiro, né? E aí ele fala, o que você faz aqui? Ele, eu faço aqui a faxina. Eu faço aqui a faxina. Ele, tá bom.
E depois ele anda mais um pouco, encontra de novo um outro faxineiro, e aí ele fala: o que você faz aqui? E aí o outro faxineiro falou: eu ajudo a NASA a enviar um homem para a Lua. Olha só, né? Ah, Sérgio, mas esse cara é metido, né? Cara metido a besta, que cara orgulhoso. Não, não é orgulhoso não, não é metido a besta não. Ele sabe a importância do papel dele, que ele fazendo aquela faxina ali, o ambiente fica limpo, o ambiente fica agradável, e de repente até aqueles que têm uma função maior do que a dele vão ter tranquilidade para poder. Imagine lá, se o engenheiro lá ele vai ao banheiro, o banheiro está todo sujo, não tem papel higiênico, não tem nada, ele vai ficar nervoso, vai ficar com raiva, vai ficar aborrecido, vai ficar aflito. E aí, ó, prejudica no empenho. Lá para ele fazer os projetos, a parte da engenharia, toda uma equipe é importante, fundamental você conseguir pensar nisso direitinho. É muito comum em vários casamentos em casa, a mulher, ela rala, faz, lava, passa a cozinha, a casa está toda boa e não tem nenhum reconhecimento. Olha aí, cara, como é que funciona essa parte da equipe também? Até que ponto numa casa, tudo bem, pode ser que a mulher tenha essa função, na maioria das vezes. Aqui eu faço o papel do homem, faço o papel da mulher, eu cuido também, limpo, arrumo tudo aqui. Né? Mas eu digo o seguinte, e as pessoas da casa de trabalhar a manutenção? Tudo bem, alguém limpou, mas espera aí, eu vou manter limpo, eu vou manter arrumado. Casa limpa não é a casa que tu limpa todo dia. É a casa que você limpou e manteve ela limpa. Olha aí, fundamental, né? Então, continuando, ele fala sobre vários times, tá? Ele diz, então, primeiro, que existe uma tendência de não considerar todas as partes que fazem com que o conjunto funcione. Eu acabei de dar um exemplo aqui para você. E ele fala assim: existem muitos times que, apesar de contar com grandes jogadores, nunca chegam a conquistar títulos, porque na maior parte do tempo esses atletas não se mostram dispostos a se sacrificar pelo interesse geral do grupo. Então você tem no futebol o atacante, ele quer fazer o gol, mas peraí, ele tem que voltar, ele tem que marcar o jogador, ele tem que fazer, ele tem que treinar, ele tem. Quando ele se posiciona como estrela, geralmente acaba dando errado. Tá? E aí o Michael Jordan fala assim, olha que interessante isso. O Michael Jordan, ele falando assim: eu prefiro contar com 5 jogadores menos talentosos, porém mais dispostos a fazer as coisas juntos, do que com 5 que se consideram astros e não se mostram dispostos a e não se mostram dispostos a se sacrificar em prol do conjunto. O talento ganha jogos, mas trabalho em equipe e inteligência vence campeonatos. Então é interessante isso, né? Eu tive uma vez, numa palestra do Bernardinho do vôlei, que eu assisti, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Deram o microfone para mim, faça uma pergunta para o Bernardinho, e eu perguntei justamente isso. Falei: Bernardinho, você já treinou tudo quanto é tipo de jogador, perna de pau e treinador e jogador que é fera. Você prefere o talentoso ou o esforçado? E o Bernardinho me falou assim: olha, o talentoso faz a diferença em alguns momentos, mas o esforçado, ele faz a diferença em todos os momentos, porque ele se esforça, ele se empenha. O esforçado é o cara que eu posso contar. O talentoso, se o talentoso for esforçado, esse cara vai ser top. Esse cara vai ser fora de série. Agora, se eu tenho um talentoso que não se esforça e eu tenho um esforçado, primeiro, o talentoso vai ficar estacionado. E esse esforçado, pelo esforço dele, é muito provável que ele até consiga superar aquele cara que é talentoso. Então eu prefiro o talentoso. Olha que interessante isso, né? Ele colocando essa questão. E aqui ele faz esse comentário. O Michael Jordan fez o mesmo comentário, né? E o Bernardinho, ele comenta isso. Por exemplo, no futebol americano, que ele fala do Tom Brady, que foi, ele foi casado até com aquela modelo Gisele Bündchen. Esse cara, ele tem mais campeonato de futebol americano do que qualquer time. Acho que o máximo de títulos que um time tem em futebol americano são 5 ou 6, alguma coisa, e ele teve um a mais. Olha que interessante isso. Porque ele trabalhava a parte de jogar em equipe.
Ele não ficava sendo só a estrela do jogo. Então ele colocava para todo mundo em equipe desenvolver. Enquanto isso, a gente vê outros que são fera, que são top, que não ganharam nada. Por quê? Porque não trabalha a parte da equipe. Só quer saber deles. Tá bom, o cara é craque, mas cadê os campeonatos? E aí tem um ponto aqui que é engraçado. A ironia é que, justamente, ele querendo essa atenção, ser o centro das atenções, e não trabalhar em equipe, faz com que ele mesmo não seja campeão. Porque ele depende do resto do time para ser campeão. Olha aí, é bem interessante isso, né? Então ele faz esse comentário. Ele diz aqui assim, ó, aí o Bernardinho falando, né? Ao longo dos anos que esteve na frente da seleção brasileira de vôlei, ele trabalhou a convicção de que grandes resultados são consciência do que ele chama de consciência coletiva. Os resultados são consequência do que ele chama de consciência coletiva. Então ele dizia até que a equipe, quando trabalhava aqueles prêmios individuais, o jogador que foi eleito o craque do jogo, o MVP, Most Valuable Player, jogador mais valioso, o craque do jogo, e ganhava aquele prêmio, eles já combinavam que aquele prêmio seria dividido entre todos os outros jogadores. Por quê? Porque aquele cara que fez o gol, ele só fez o gol porque teve alguém que passou a bola para ele. Se não tivessem passado a bola para ele, ele não teria feito o gol. Olha aí então que interessante isso, né? É bem bacana a gente começar a perceber essas questões. O maior obstáculo no processo de construção de um time surge quando egos e vaidades levam as pessoas a focar apenas conquistas individuais. Como consequência, as metas coletivas não são realizadas e muito provavelmente os prêmios individuais acabam também não sendo conquistados. O time acaba não ganhando nada. Então, é bem interessante você analisar isso. Que tal isso te traz autoconhecimento? Você está vendo aqui do lado, sosterapia.com? Está vendo aqui? Entra nesse link. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link também. Você vai encontrar. É um curso que tem 1 ano de duração, com aulas gravadas e aulas ao vivo, um dia na semana comigo e com a nossa equipe. Esse curso, ele te traz autoconhecimento e a capacitação de se tornar um terapeuta. Tá aqui, ó, sosterapia.com, ó, sosterapia.com, entra lá, tá ok? Você pode se tornar um terapeuta e você pode também, como terapeuta, vir até uma fonte de renda para você. Ou um curso de autoconhecimento, que ele é transformador para a tua vida, para várias questões que talvez você nunca tivesse parado para pensar. Tá? Se você quiser um brinde, vou te dar um brinde agora. 3 aulas gratuitas desse curso. Você pode ver agora. Agora, eu quero ver agora, Sérgio. Gostei, quero ver agora. Tá, na descrição do vídeo tem o link. Link para as 3 aulas gratuitas. Você vai assistir 1, 2, 3. Você vai entender melhor o que você vai aprender nesse curso. Tá bom? Vale muito a pena. A gente tem turmas para o pessoal que mora no Brasil, o pessoal que mora nos Estados Unidos, o pessoal que mora na Europa. Tá? Temos várias turmas, ok? Por causa da questão do fuso horário aí, né? No dia da aula ao vivo. Clica lá, mas se você não souber como é que clica, como é que acha aí o link na descrição, manda um WhatsApp para mim. Manda assim, Sérgio, manda o link das 3 aulas gratuitas que eu vou mandar para você. Sabe qual é meu WhatsApp? Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Manda o zap para mim, fala, Sérgio, me manda o link das aulas gratuitas. Eu mando para você na mesma hora. Mesma hora não, pode ser que eu demore um pouquinho para visualizar, mas eu vou mandar para você, tá bom? Se inscreve no canal, dá o like, curte, compartilha. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. Semana que vem a gente continua com essa série aí sobre o Michael Jordan, ok? Fique com Deus, tchau, tchau!